Olá, alunos do curso de comissários de voo e candidatos ao exame da ANAC para comissários de voo. Sou o professor Hélio e esta é mais uma de nossas aulas de apoio aos estudos das disciplinas do exame da ANAC. Especificamente, estaremos falando nessa aula de navegação aérea, que é uma das disciplinas do bloco 4, e dentro da navegação aérea, do item métodos de navegação aérea. Nós vimos que a navegação aérea é a ciência, é a arte de se conduzir uma aeronave de um ponto ao outro da superfície da Terra. Para realizar essa condução da aeronave de um ponto ao outro da superfície da Terra, conhecendo-se a posição, a localização da aeronave a cada momento, nós utilizamos métodos de navegação aérea. A maioria desses métodos é herança da navegação marítima, os nomes, inclusive, são heranças da navegação marítima. Alguns são mais usados, outros menos usados, alguns nem são usados atualmente. E as características desses métodos é que vão determinar a utilização conforme o tipo de voo que vai ser realizado, né? E aí também entra um pouco da arte da navegação aérea. O piloto vai eleger aí que método que ele utilizará, ou quais métodos que ele utilizará, porque ele no mesmo voo pode usar diversos métodos em conjunto. O que você precisa saber? Você precisa saber o nome dos 6 métodos que nós vamos falar agora e o conceito de cada um desses métodos. O primeiro método é o método visual, que é o método de navegação que nós usamos quando nós caminhamos na cidade, quando nós andamos de carro, bicicleta, cavalo, motocicleta. Tá? O método de navegação visual é aquele no qual o navegador identifica sua posição no espaço, na trajetória, através da observação de pontos significativos no terreno. Então, o aviador, o piloto, vai observar no terreno acidentes geográficos, rios, montanhas, litoral, vales, florestas, desertos, ou construções do ser humano, estradas, redes elétricas, edifícios, né, edificações. Tá? Este método vai ser usado em voos de altitude baixa o suficiente para que se possa enxergar e identificar esses pontos significativos e também em velocidade baixa o suficiente para que isso seja possível. Dificuldade desse método quando ele é perguntado em prova. São os outros 2 nomes que não são tão elucidativos, né? Método visual, de visão, tudo bem. Mas ele também é conhecido como navegação por contato ou praticagem. Tá? Isso aí, herança da navegação marítima, que é aquela navegação que o navio estava sempre em contato visual com o litoral, com referências visuais. Mas e o que acontece se nós precisarmos realizar um voo em que não é possível a identificação desses objetos? Então nós podemos usar outros métodos. Um deles é o método de navegação rádio ou radiogoniométrico, bastante usado hoje em dia, porque ele tem a vantagem de, por exemplo, o método visual precisa de uma condição meteorológica favorável para que se possa enxergar. O método de navegação rádio pode ser usado no voo por instrumentos, sem as condições visuais. O método de navegação rádio se utiliza da emissão de ondas de rádio por estações previamente instaladas no terreno com essa finalidade. Tá? Inicialmente eram estações de rádio normal, dessas rádios que nós usamos para ouvir música, mas existem hoje em dia estações que são exclusivamente dedicadas à navegação aérea. Ao invés de emitir música, emitem a identificação em código Morse
das estações. Tá? Esse método é o chamado método da navegação rádio ou radiogoniométrica. O avião necessita ter instrumentos adequados para a recepção dessas emissões, interpretação dessas emissões, e o piloto também precisa ter um treinamento para esse tipo de navegação. Um outro método de navegação utilizado é aquele no qual o piloto, conhecendo a sua posição inicial, estima a próxima posição baseado na sua direção e na sua velocidade e tempo de voo. Então, a chave desse método aí, que é o método de navegação estimada, é saber que ele se utiliza de 3 instrumentos básicos. A bússola, que vai nos dar a direção, o velocímetro, que vai dar a velocidade de deslocamento, e o relógio, ou cronômetro, que vai indicar o tempo de deslocamento naquela velocidade e, consequentemente, a distância. Tá? Navegação visual, pontos significativos no terreno. Navegação rádio, emissão de ondas eletromagnéticas por estações previamente colocadas com esta finalidade. Navegação estimada é a que se utiliza de bússola, velocímetro e relógio. Outro tipo de navegação que pode ser utilizado é a navegação eletrônica. É a navegação usada nas aeronaves de mais alta performance, que se utiliza de equipamentos eletrônicos especialmente designados para a navegação aérea. São equipamentos mais complexos, computadores, que podem inclusive utilizar as informações da navegação rádio, as informações do velocímetro, do relógio, do altímetro e qualquer outra facilidade de navegação que tenha, possa ser interpretadas e processadas por esses instrumentos. A navegação baseada na constelação de satélites que nós temos aí próprios para não só a navegação aérea, mas mesmo a navegação terrestre, é a chamada navegação por satélite. Essa rede de satélites é conhecida como Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, que nós usamos atualmente na navegação aí de carro, de bicicleta, pé, né, no trekking. Ela está mais acessível hoje em dia para todos. Ainda existe um 6º tipo de navegação que hoje em dia não é usado, ou se for usado é muito pouco utilizado. Era utilizado no princípio da navegação, da aviação, né, aeronaves mais lentas que faziam deslocamentos muito longos, né, é a navegação baseada na posição dos astros. Então, algumas aeronaves muito antigas tinham até uma janela própria para essa verificação. Hoje em dia, praticamente não se usa a navegação celestial. Tá bom, pessoal? Então, o que nós precisamos saber aí de métodos de navegação aérea são 6 métodos. Visual, cujo detalhe é que tem um nome por contato ou praticagem. A navegação estimada, que usa bússola, relógio, velocímetro, e ela é baseada no conhecimento da posição atual e estimativa da posição futura. Navegação eletrônica, que usa computadores especiais para a realização da navegação. Navegação, vamos ver aqui, rádio, né, que usa emissão de ondas eletromagnéticas por estações próprias para a navegação. Navegação satélite, que se utiliza da rede de satélites do Sistema de Posicionamento Global. E a navegação celestial, que se baseia na posição dos astros na abóbada celeste. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.